Oi, meu nome é Isaac, sejam todos bem-vindos à aula sobre nomenclatura de compostos com cadeia normal. Exercício 3. Bons estudos! Bem, dando continuidade à nomenclatura de compostos com cadeia normal, exercício 3. No exercício 3, ele pede para você fornecer o nome dos compostos orgânicos abaixo a partir de suas fórmulas estruturais. Nós já resolvemos a letra A e a letra B, agora nós iremos resolver a letra C. Bom, a primeira coisa que a gente faz é circular a chamada cadeia principal. A cadeia principal, como o tio vem repetindo e falando, insistindo, é aquela que tiver o maior número de carbonos. Então você vem aqui circulando a cadeia principal, quando de repente no seu caminho aparece quem? O oxigênio. Bom, eu tenho que circular a cadeia principal. No meio do caminho tem oxigênio, mas na outra extremidade eu também tenho carbono. Aí o que a gente faz? A gente vai até lá passando pelo oxigênio, entendeu? As duas primeiras cadeias que a gente circulou são chamadas cadeias homogêneas. Por quê? Porque na cadeia principal eu só tenho a presença do carbono. Já nesse caso aqui, ela não é uma cadeia homogênea, ela é a chamada cadeia heterogênea. Por quê? Porque aqui eu tenho a presença do heteroátomo. Se eu tenho a presença do heteroátomo, a cadeia principal ela vai ser o quê? Heterogênea. Diferente das duas primeiras cadeias, que eram cadeias homogêneas, só tinha a presença de carbono, nesse terceiro item aqui, a cadeia principal ela é heterogênea. Ela tem um heteroátomo representado pelo elemento químico oxigênio. Próximo passo, contar os carbonos. Se você observar aqui, eu tenho a presença de 4 carbonos. Se nós temos a presença de 4 carbonos, nós vamos escrever o quê? But ou prop? But mais o tipo de ligação que acontece entre os carbonos. Qual é o tipo de ligação que acontece entre os carbonos? Está aqui, ó, ligação simples, ligação simples. Tio, e essa ligação aqui que acontece entre o carbono e o oxigênio, ela não me serve, não? Não. Quando eu vou analisar a ligação entre os carbonos, eu só vou olhar a ligação do tipo simples, dupla ou tripla entre carbonos. Essa ligação entre o carbono e o oxigênio não me interessa. Mesmo que aqui fosse dupla ou tripla, ela não me interessa. A ligação que me interessa é a ligação que acontece entre os carbonos na cadeia principal. Então a ligação aí é do tipo simples. Aí como é que eu escrevo? An. Então lá embaixo eu vou colocar o quê? O prefixo é but, o sufixo é an. É o sufixo ou infixo? Eita, dúvida. Então aqui eu tenho o an. Aí agora eu vou para a função orgânica. O que te chama a atenção? O oxigênio entre carbonos. Então esse oxigênio entre carbonos é um tipo específico de função orgânica. É um hidrocarboneto? Não, porque hidrocarboneto tem a presença somente de carbonos e hidrogênios. É uma cetona? Não, porque a ligação entre o carbono e o oxigênio deve ser feita por uma ligação dupla. Então, no caso aqui, eu tenho uma ligação simples e ele está entre carbonos. Opa, uma informação importantíssima. Quando o oxigênio estiver entre carbonos, a função orgânica será do tipo éter. Nesse caso aqui, se ele é do tipo éter, a maneira como eu estava montando o nome da estrutura, ela sofre uma modificação. O que a gente vai fazer aqui? Você vai analisar o antes do oxigênio e o depois do oxigênio. Antes do oxigênio, eu tenho a presença de quê? De 2 carbonos. Se eu tenho a presença de 2 carbonos, eu vou escrever et mais... Bom, eu tenho a presença de 2 carbonos antes do oxigênio. Como eu tenho um oxigênio entre carbonos, eu vou aqui abreviar oxigênio e vou colocar o quê? Oxi mais... Eu tenho um antes do oxigênio e depois do oxigênio. Depois do oxigênio, eu também tenho a presença de 2 carbonos. Então, eu continuo de que maneira? Eu coloco et mais... Qual é o tipo de ligação que acontece entre os carbonos? Entre os carbonos, a ligação é do tipo simples. Então, aqui eu vou escrever o quê? O an. Mas, quando nós estivermos trabalhando com o éter, assim como o hidrocarboneto, ela vai terminar com a vogal O. Tá? Então, é uma informaçãozinha nova aí para vocês.
Até o momento, o O representava o hidrocarboneto, mas o O também, no final da nomenclatura, ela representa o éter. O éter, em relação a hidrocarboneto, a principal diferença, como todo mundo sabe, está observando, é a presença do oxigênio entre carbonos. Então, juntando tudo, como é que fica o nome dessa estrutura? Etoxietano. Etoxietano. Et, presença de dois carbonos antes de quem? Do oxi. Oxi é a abreviação de oxigênio. Depois do oxi, aparece mais dois carbonos, então é et. A ligação entre os carbonos é de que tipo? É do tipo simples. E em relação ao éter, o éter, semelhante ao hidrocarboneto, termina em O. Juntando tudo, o nome que você escreve é exatamente esse aqui, etoxietano. Então a estrutura que a gente acabou de analisar é o etoxietano. Para a próxima aula, nós iremos resolver o item D, tá bom? Tchau e até lá! Não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima! Tchau.